Você sabe quem é Zelensky? Zelensky é, na verdade, um ex-comediante cujos vídeos mais famosos na internet são de um vídeo em que ele toca piano com seu membro fálico e de um vídeo em que ele dança quase como uma drag queen. Ele é uma mistura de Guilherme Boulos com o Tiririca da Ucrânia, que foi sacralizado e feito de herói pela mídia manipuladora ocidental. Zelensky é a favor do aborto, do feminismo, da distribuição de drogas recreativas, a favor de assassinar crianças no ventre e de espalhar drogas que destroem a vida de pessoas, além de ser contra o posse de armas. Não agora, em que ele proibiu homens de deixarem a Ucrânia e está irresponsavelmente dando armas para civis despreparados, em uma guerra perdida, que vai haver apenas derramamento de sangue inocente, seja sangue de russos, de ucranianos ou de outras etnias, pois a Ucrânia é um país multiétnico, ou também de imigrantes, inclusive brasileiros. Zelensky chegou ao poder de um modo bastante controverso, recebendo ajuda de um oligarca que foi investigado por crimes bancários. E Zelensky também produziu programas para uma rede de TV pertencente a esse mesmo oligarca corrupto chamado Kolomoisky. Kolomoisky ajudou na Revolução Ucraniana de 2014, que muitos consideram, na verdade, um golpe ou um tipo de revolução ilegítima para alavancar interesses ocidentais de modo similar à Primavera Árabe. Esse fantoche Zelensky, que é na verdade apenas uma marionete do Império Anglo-Americano sionista, não é um presidente democrático como vocês podem pensar. Nós já traduzimos o relato de uma ucraniana que duvida da validade dessas eleições e já o acusou de fechar mídias independentes e de perseguir jornalistas que não estão satisfeitos com o fato de que o presidente da Ucrânia não passa de um fantoche. Kolomoisky e Zelensky não são as únicas peças do elemento internacional neste tabuleiro de sangue. As milícias ucranianas, algumas de caráter abertamente neonazis, que vêm cometendo desde 2014 terríveis massacres em Donbass, esquartejando pessoas e colocando em malas, estuprando mulheres e perseguindo pessoas unicamente em virtude de sua etnia, recebem armamentos de Israel e armamentos fabricados nos Estados Unidos da América. Mesmo a propaganda online das milícias do Azov não escondem esta conexão espúria que a mídia não faz questão de revelar, ao contrário, apenas tenta esconder. Essa milícia expõe fotografias de rifles Tavor, armamento produzido em Israel. Os rifles Tavor são produzidos sob licença da Israel Weapon Industries e, como tal, tiveram a fabricação e a exportação sob a autorização de órgãos do governo israelense. Israel Weapon Industries comercializam os rifles Tavor sob a égide de armas primárias da força israelense. Vamos investigar um pouco mais sobre essa conexão que a mídia tenta esconder. O batalhão que ascendeu ao poder junto ao golpe de Estado, orquestrado pelo Ocidente, em estreita colaboração com ONGs ligadas a nada mais nada menos que George Soros, o maior promotor da esquerda ocidental, como a International Renaissance Foundation, na medida em que foi se consolidando como o braço armado da junta de Kiev e galgou posições cada vez mais centrais na política ucraniana. Andriy Biletsky, um dos fundadores do Azov, é hoje um parlamentar no Conselho Supremo da Ucrânia, de acordo com essa matéria datada de 2018. Vadim Troyan, ex-vice-comandante do batalhão, é atualmente chefe da polícia do Oblast de Kiev, nomeação que, vale dizer, impetrada pelo ministro de Assuntos Internos ucraniano Arsen Avakov. Em setembro de 2017, reuniu-se com o ministro israelense Arieh Deri, a fim de discutir uma produção frutífera
entre essas duas nações que são muito belicosas, né? A Ucrânia causando massacres na região de Donbass e Israel causando massacres na região da Palestina e desestabilizando todo o Oriente Médio desde a sua criação pela ONU. Zelensky, juntamente com as potestades ocidentais, é responsável por instigar uma guerra contra a Rússia, que depois, com o apoio da mídia corporativa, culpou unicamente Vladimir Putin. Onde é que estavam todos esses ativistas anti-guerra que silenciaram-se nas guerras na Síria, no Afeganistão ou o que ocorreu nas repúblicas separatistas que fazem divisa com a Rússia? O argumento de muitas pessoas que de todo centauro olham apenas o casco é de que a Ucrânia, como nação soberana, ela deixou de ser verdadeiramente soberana quando entregou as suas armas nucleares, que ela tem direito de unir-se à OTAN. As mesmas pessoas que condenam a ação da Rússia e se dizem anti-guerra não condenam a OTAN e ainda defendem o direito da Ucrânia de se juntar a essa organização, esquecendo-se convenientemente de que a OTAN bombardeou a Sérvia, a Bósnia e a Líbia de Gaddafi, que era um país que tinha o IDH maior do que o Brasil, e hoje essa nação africana é assolada até mesmo com a volta da escravidão. Enquanto a Rússia se preocupa com a região de Donbass, que tem muitas pessoas etnicamente russas, o que é que a OTAN e os Estados Unidos fizeram saindo aqui da América para ir lá na Europa bombardear uma capital europeia? E como sempre, a mesma situação, quando é conduzida e levada a cabo pela OTAN ou pelo ZEWA, sai na capa da revista Time com o hipócrita título "Bombardeio abre caminho para a paz". Mas quando são os russos, fazendo a mesma coisa, o comparam com o homem da Alemanha. Vocês não se lembram que fizeram a mesma coisa com Saddam Hussein, dizendo que a guerra contra o Iraque, uma guerra criminosa que matou mais de 600 mil pessoas, era comparável a uma guerra contra a Alemanha nazista. E a justificativa mendaz usada pelo Ocidente foi que Saddam Hussein estava produzindo armas de destruição em massa. Depois que esse fato se provou uma mentira, George Bush simplesmente falou: não havia armas, não houve sanções, os Estados Unidos não foram removidos do SWIFT, simplesmente pediram desculpas por terem matado mais de 600 mil pessoas em uma guerra profundamente criminosa que muitos hoje parecem ter se esquecido. A própria existência da OTAN é injustificável após a queda da União Soviética. Ainda mais injustificável é a OTAN quebrando tratados e se expandindo cada vez mais para o leste, engolindo os países que faziam parte do Pacto de Varsóvia. Quando as pessoas falam sobre se juntar à OTAN, elas falam como se fosse o clube do Bolinha, em que pessoas se juntam aos finais de semana para hoje beber uma cerveja Bock, amanhã tomar uma Mouse Beer, esquecendo que essa organização é uma organização agressora e que já destruiu, conforme denunciado pelo católico tradicionalista Michael Jones, países que nada fizeram para atentar contra nações que fazem parte desta organização. As mesmas pessoas que falam sobre a autodeterminação dos povos e da Ucrânia condenam a anexação da Crimeia após o golpe de 2014, ignorando convenientemente, de novo, que houve um referendo e que a Crimeia foi anexada à Rússia com mais de 90% da aprovação do próprio povo. Se você é aquele tipo de indivíduo que vai tentar endossar o bombardeio da Iugoslávia, falando que Slobodan Milosevic havia promovido uma limpeza étnica contra albaneses, é a mesma justificativa de Vladimir Putin para a interferência na região de Donbass, que também tem sofrido massacres, lembrando, com armamento produzido por Israel e pelos Estados Unidos. Nenhuma dessas pessoas abriu a boca para se manifestar contrariamente ao que tem havido na região de Sheikh Jarrah, na Palestina. Nesse exato momento, pessoas morrem, são atacadas, inclusive um garoto com síndrome de Down sofreu assédio físico pelas forças de defesa israelense. E a mídia, como sempre, caladinha
Como muito bem denunciado pelo Newman LM, os banqueiros, como sempre, estão lucrando com a guerra e com a desgraça da população, mulheres, pais de família, independentemente se eles são russos, ucranianos, se eles são imigrantes, pois as vidas importam de maneira integral. O FMI, claro, vai lucrar e eu sugiro que vocês assistam a esse vídeo curto do Newman, de pouco menos de 3 minutos. Como muito bem denunciado pela Turquia, os Estados Unidos da América irão se beneficiar com as sanções contra a Rússia. E como muito bem denunciado pelo canal do Telegram, o informante Zelensky, em vez de render-se como marionete ocidental que ele é, quer arrastar países europeus e não se importa se colocar o mundo em uma terceira guerra mundial. Quanto mais essa guerra se prolongar, mais inocentes morrerão, mais o Ocidente irá se beneficiar, mais oligarcas irão se beneficiar, mais vendedores de armas irão se beneficiar e mais os bancos irão enriquecer. A única guerra que a Ucrânia está vencendo é a guerra das fake news, que em apenas 10 dias, mais de 20 fake news foram desmascaradas e as pessoas continuam comprando tudo que a mídia veicula. Sugiro, cavalheiros, que pesquisem o que é uma operação de falsa bandeira, que está sendo usada, claro, pela Ucrânia e talvez também pela Rússia, pois a primeira vítima da guerra é a verdade. Até mesmo os movimentos nacionalistas, que são simpatizantes do fascismo na Europa, como por exemplo o movimento de resistência nórdica, estão pedindo o fim dessa guerra e não apoiam essas milícias neonazis que trabalham para interesses ucranianos, que no final das contas representam os interesses do perverso império anglo-americano sionista. Eles fizeram um protesto e disseram: sem mais guerras entre irmãos, eslavos se matando para fortalecer os interesses do Ocidente. Se queremos acabar com essa guerra, devemos protestar contra a OTAN, contra os países que a integram e, sobretudo, contra o governo dos Estados Unidos da América. Chega de derramamento de sangue inocente. Se inscreva e até a próxima.